Olá pessoal, o meu objetivo com esse vídeo é mostrar um procedimento de como que a gente pode aplicar integral para calcular o volume de um sólido obtido através da rotação de uma função em torno do eixo x ou do eixo y. Antes disso, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha de um item importante aqui. Então, que nós temos uma função y igual a f de x, tá? E de repente é importante para nós calcularmos a área abaixo da linha dessa função aqui. Então, vou pegar aqui no eixo x os valores a e b, e de repente é importante para nós estamos interessados nessa área aqui, ok? E aí o procedimento que nós estudamos foi o seguinte: nós vamos pegar um valor qualquer aqui entre os limites a e b, um valor de x, por exemplo, tá? Essa altura aqui, né? Esse comprimento, essa altura, ela é calculada através de uma aplicação direta deste valor de x na função. Então, esse valor aqui, ele vale f de x, ok? E aí o procedimento era o seguinte, a ideia é a seguinte: nós vamos pegar aqui um retângulo, tá? Nós vamos dividir essa área aqui em retângulos, ok? A altura desse retângulo aqui é f de x e a base desse retângulo é dx. A base desse retângulo ela será tão pequena quanto a gente queira que ela seja. Ela é infinitamente pequena. E aí nós vamos imaginar que esse x nós podemos pegar ele em qualquer posição entre os valores de a e b. Bom, a área desse retângulo aqui é dada por base vezes altura, né? Então, f de x vezes dx. Como esse x ele pode estar em qualquer lugar aqui, em qualquer posição entre os valores a e b, inclusive os valores a e b, né? Então, nós podemos ter aqui, já que esse dx é um valor infinitamente pequeno, nós temos aqui abaixo dessa função, entre os valores a e b, nós podemos ter aqui infinitos retângulos de base dx. E a área, essa área que eu demarquei aqui, a área abaixo dessa função, ela será a soma de todas as áreas desses infinitos retângulos que nós podemos pegar aqui. Então, nós temos que calcular a área de cada um desses retângulos e depois somar todos eles. Bom, somar infinitos valores, nós aprendemos que esse procedimento ele ocorre através de uma integral. Então, pessoal, essa área que eu demarquei aqui, ela é calculada através da integral de a até b de f de x dx. É claro que isso aqui é uma revisão, mas é importante lembrar uma coisa aqui, pessoal, já vou adiantar para vocês, que o procedimento que nós iremos utilizar para calcular o volume de um sólido de revolução vai ser um procedimento análogo a esse daqui, certo? Bom, vamos então compreender o que é um sólido de revolução. Revolução. Pessoal, revolução é a mesma coisa que rotação, tá? Então, eu vou pegar aqui novamente uma função qualquer. E a ideia vai ser rotacionar essa função aqui. A ideia vai ser rotacionar essa função ao redor do eixo x, por exemplo, tá? Então, nós vamos rotacionar essa função ao redor do eixo x, ok? Então, eu tenho aqui uma função, essa função vou chamar ela de y igual a f de x, e aí qualquer valor que eu pegar aqui, por exemplo, esse valor a, por exemplo, esse valor b, né? Se eu quiser saber esse comprimento, eu pego este valor e aplico diretamente na função. Então, aqui eu tenho f de a, essa altura é f de a.
Se eu quiser saber esse comprimento aqui, eu pego esse valor do eixo x, substituo na função, então essa altura é f de b, ok? Pessoal, uma revolução, a ideia então é pegar essa função e rotacionar ela, e no caso aqui nós estamos utilizando o eixo x como referência. Então, fazendo isso, aqui nós vamos ter um círculo, aqui nós vamos ter um outro círculo, e assim por diante. Ó, nós teríamos outro círculo por aqui, e assim sucessivamente. Então, imagina aí na sua mente que se você pegar os infinitos pontos dessa função e rotacionar dessa maneira aqui ao redor do eixo x, nós estaremos gerando um sólido, e esse sólido é chamado sólido de revolução, ok? A nossa ideia, pessoal, é como calcular o volume deste sólido aqui. Bom, volume do sólido de revolução. Então, vamos lá, ó, volume de um sólido de revolução. Então, nós temos aqui um sólido obtido através da revolução ou da rotação dessa função em torno do eixo x, tá? Poderia ser o eixo y, nesse caso aqui, novamente, estamos utilizando o eixo x, tá? E aí agora nós vamos criar um procedimento aqui que me dá o volume desse sólido aqui. Ok? Nós vamos utilizar, pessoal, um procedimento análogo ao cálculo da área abaixo da linha de uma função. Lembrando que nós fizemos aqui, ó, nós pegamos um retângulo de base infinitamente pequena. Vamos utilizar essa mesma ideia para criar um procedimento que me dá o volume desse sólido aqui. Bom, se eu pegar aqui um valor qualquer entre A e B, um valor x, um valor qualquer, então essa altura aqui ela é calculada diretamente com a aplicação do valor x na função, então esse valor aqui é f de x, ok? Já que, né, nós temos aqui um sólido de revolução, não faz sentido falar em um retângulo, faz sentido falar em círculos aqui, né? Certo? E aí nós temos então este círculo. Este círculo. E se você prestar atenção, o raio desse círculo vai ser exatamente f de x, né? Agora vamos pensar um pouco como que eu posso calcular a área deste círculo aqui. Sabemos que a área, pessoal, é calculada através da fórmula A igual a π vezes o raio ao quadrado. Porém, pessoal, aí que está, né? Esse raio aqui, ele está em função dos valores de x compreendidos entre A e B. E os valores da função também estão em função dos valores de x compreendidos entre A e B. Ora, então esse raio de x, nesse caso aqui, ele é a própria função que gera todo esse sólido aqui no qual nós queremos calcular o volume. Esse raio aqui, numericamente, os valores dele são numericamente igual aos valores da função quando substituímos quaisquer valores entre os, né, limites A e B que dão origem aqui ao nosso sólido. Bom, fazendo essa substituição aqui, então, nós temos que a área desse disco aqui, desse círculo, é π vezes a própria função que gera esse sólido de revolução elevado ao quadrado. Agora, já que nós queremos calcular o volume, vamos criar um procedimento que me dá o volume aqui, que pode, né, me dar o volume desse sólido. Bom, eu tenho aqui um disco, né, um círculo, então eu vou pegar aqui uma espessura para esse disco. Porém, essa espessura ela vai ser muito pequena. Nós vamos representar essa espessura por dx.
essa espessura ela é tão pequena quanto a gente queira que ela seja. Ela é infinitamente pequena. E aí agora nós vamos pensar como que eu posso calcular o volume desse disco aqui. Bom, vamos imaginar, então vou destacar esse cilindro, entre aspas aqui. Então o raio dele nós já vimos que é f de x, tá? E essa espessura aqui, ela é infinitamente pequena, que nós vamos representar por dx. Como se fosse uma moeda de espessura infinitamente pequena, tão pequeno quanto a gente queira que seja. Bom, o volume desse cilindro aqui, ou dessa moeda em si, seria a área da base, que seria π vezes f de x elevado ao quadrado, vezes a espessura da moeda, que é dx. Agora, nós pegamos aqui um valor x qualquer entre A e B. Concorda comigo que esse valor poderia ser quaisquer um desses infinitos valores entre A e B, inclusive os próprios A e B? E aí o volume desse sólido de revolução será a soma desses infinitos cilindros que a gente pode pegar aqui com espessuras infinitamente pequenas, compreendida entre os valores A e B. E aí a ideia seria como que a gente poderia somar o volume desses infinitos cilindros de espessuras infinitamente pequenas. Basta aplicar a integral. Então o volume de um sólido de revolução vai ser a integral de A até B de π vezes f de x elevado ao quadrado dx. Se o sólido tivesse sido obtido através da revolução em torno do eixo y, teríamos que o volume seria a integral de A até B de π vezes, aí uma função gy, por exemplo, ao quadrado dy. É isso, pessoal. Próximo vídeo, resolveremos situações, problemas de aplicação dessas duas fórmulas aqui. Estaremos calculando volumes obtidos através da revolução de uma função, da rotação de uma função em torno do eixo x e também em torno do eixo y. Valeu, pessoal!